Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Menegasso da Multisaber e hoje a gente vai conversar o curso que é o terror de todo aluno que está querendo prestar vestibular, o curso de Física Elétrica. A Física Elétrica ela é temida por todos pelo seguinte motivo: ela é dividida em três partes, né? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E as partes finais, né, o eletromagnetismo e a eletrodinâmica, dependem da eletrostática. Então você vai carregando os conceitos e se você não tiver esses conceitos bem dominados, bem fundamentados, acaba de fato virando uma coisa complicada no final. Mas a gente organizou as nossas aulas numa maneira de explorar bem esses conceitos, a gente vai explorar bastante os conceitos fundamentais para vocês não ficarem perdidos no decorrer do curso e conseguir tirar o eletromagnetismo de letra, tá legal? Então, nessa primeira parte do curso que trata de eletrostática, vou dar 5 aulas para vocês, falando de carga elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, condutores em equilíbrio e uma aula de exercícios de todos esses temas aqui. Talvez a gente precise dividir essa aula de exercícios em duas partes, tá legal? Além disso, eu vou dar uma aula bônus para vocês com exercícios propostos por vocês. Então, como é que vai ser essa aula? As 10 primeiras pessoas que mandarem um exercício para esse e-mail aqui, multisaberoficial.gmail.com, a gente vai separar esses exercícios e fazer um vídeo os resolvendo. Então, é uma aula especial com exercícios escolhidos por vocês, tá legal? Então, mandem os seus exercícios para esse e-mail. Não quer dizer que vocês não podem tirar dúvidas pelos outros canais, podem tirar dúvidas, mas os exercícios a gente pede para vocês mandarem no e-mail para a gente realmente saber quais são os 10 primeiros que vão chegar, né? Para ser é, justo com todo mundo, né? Então, se vocês não viram ainda esse vídeo extra de exercícios, se ele não está ainda na lista do canal, continue mandando que a gente está fazendo, tá legal? Bom, então, aviso os dados. Vamos partir então para a nossa primeira aula que vai falar da carga elétrica, que é o conceito fundamental que está por trás de toda essa nossa teoria. Bom, a carga elétrica ela é uma propriedade fundamental de um corpo. Fundamental e intrínseca. Isso quer dizer o quê? Ela existe nos corpos, assim como a massa, lá no caso da mecânica. Assim como o corpo tem massa, ele tem carga elétrica, tá legal? É uma outra propriedade fundamental dos corpos. Só que a massa, vocês lembram que ela é sempre um valor positivo. Vocês passaram vários tempos aí resolvendo exercícios de dinâmica e nunca esbarraram em uma massa negativa, certo? Bom, a carga elétrica, ela não necessariamente precisa ser positiva. Ela pode ser positiva ou negativa. Ou pode ainda ser nula. Também não trabalhamos com nenhum caso de corpo sem massa, mas a gente pode trabalhar com casos de corpo sem carga. Embora eles não sejam muito relevantes no estudo da física elétrica, do eletrostática e eletromagnetismo, a gente pode ter corpos que não têm carga elétrica. Aliás, a maioria dos corpos é eletricamente neutro. Tá legal? Neutro quer dizer não tem cargas elétricas. E uma outra diferença da carga elétrica para as outras propriedades físicas dos sistemas, dos corpos, é que ela é quantizada. Isso quer dizer o quê? Você tem uma unidade pequenininha de carga elétrica, que são as partículas elementares, prótons e elétrons. A carga total que você vai ter em um corpo vai ser n vezes a carga elementar, onde essa carga elementar é a carga de um próton ou de um elétron, e esse n é o número de prótons ou de elétrons. Então aqui a gente vê que nessa formulinha representa a carga total, n representa o número de portadores em excesso, a gente já vai ver o que quer dizer esse em excesso, que pode ser o número de prótons ou de elétrons, dependendo do portador, e E é o valor da carga elementar, que a gente também já vai ver daqui a pouquinho, tá legal? Então, lembrem disso, a carga ela é quantizada porque ela é carregada por partículas menores, tá legal? E o que quer dizer esse em excesso, né? Quer dizer o seguinte, todo corpo vai ter prótons e elétrons. Todo corpo. O que vai acontecer é que
se esse número de prótons for igual ao número de elétrons, o corpo não é eletricamente carregado. Se o número de elétrons for maior que o número de prótons, você tem uma carga negativa no corpo, você tem elétrons em excesso. Se o número de prótons for maior que o número de elétrons, você tem prótons em excesso, e aí a carga do seu corpo fica positiva. O spoiler é, dá choque do mesmo jeito, tá legal, pessoal? Então, carga negativa ou carga positiva dá choque do mesmo jeito. Fisicamente, não tem muita distinção entre elas. Inclusive, a gente não tem como dizer se o próton é o positivo e o elétron é o negativo. Isso que é mais curioso. A gente não tem como diferenciar se a carga é positiva ou negativa. A gente só tinha que ter um referencial. Então ficou estabelecido meio que por definição que os elétrons são negativos e os prótons positivos. Mas em tese a gente não tem como saber isso daí direito. Mas o que a gente tem como saber é o seguinte: lembrem-se que no modelo atômico atual, a gente tem os prótons e nêutrons fazendo parte do núcleo e os elétrons fazendo parte da eletrosfera. Então, é muito mais fácil para um átomo perder elétrons do que perder prótons. Ele pode perder prótons através de processos radioativos, mas não é disso que a gente está falando aqui. Eletrostaticamente falando, é muito mais fácil você perder um elétron do que um próton. Então, sempre tenham isso em mente. A mobilidade ela é sempre do elétron. O átomo não ganha e nem perde prótons. Então, se o número de prótons é maior que o de elétrons, foi porque o corpo recebeu elétrons. Se o número de elétrons for menor, foi porque o corpo perdeu elétrons, tá legal? Então, o próton nunca se mexe. O nêutron também não se mexe, mas o nêutron não interessa tanto pra gente aqui dentro da eletrostática, né? Bom, então vamos adiante. A unidade de carga elementar é o valor de carga para um elétron. Isso foi medido perto de 1900 pelo Millikan, em um experimento muito elegante que, se vocês tiverem interesse, procurem por experimento da gota de óleo de Millikan. É um experimento bem legal de se fazer. E ele conseguiu determinar que a carga elementar, o valor de carga de um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando a gente olha para esse 10 a menos 19 aqui, parece um número extremamente pequeno, e de fato é um número extremamente pequeno. Mas a unidade de medida de carga do SI, que é o coulomb, é uma unidade muito grande. Você não vai encontrar corpos com carga elétrica de 1 coulomb, de 2 coulomb. Geralmente o que a gente faz é usar os prefixos aqui, né? Para ter unidades menores, da ordem de 10 a menos 9 coulomb, 10 a menos 12 coulomb até. Então, tipicamente, alguns exercícios você pode até achar casos absurdos de carga em coulomb, mas geralmente você está trabalhando sempre com números pequenos de carga. Mas ainda assim, o número tem que ser sempre maior do que 1,6 vezes 10 a menos 19. Um corpo não pode estar eletrizado com uma carga menor do que essa. Porque essa daqui é a carga que eu teria se eu tivesse um elétron ou um próton. Tanto faz se isso aqui é próton ou elétron. A diferença é que no próton você vai usar esse valor como sendo positivo e no elétron você vai usar esse valor como sendo negativo, tá legal? Então, recapitulando, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tanto faz se para próton ou elétron é o mesmo valor. Para um você usa positivo, para outro negativo. Ok? Beleza. A gente vai ver a aplicação disso com exercício, tá, gente? E a carga, você não consegue criar e nem destruir ela, mas você consegue conduzir ela entre corpos diferentes através de materiais chamados condutores. Materiais condutores são aqueles que permitem o deslocamento de cargas. Como exemplo de condutor, a gente tem os metais, geralmente todos os metais são bons condutores, e a gente tem soluções iônicas, também são condutoras, tipo jogar sal na água, ela fica condutora. A água pura destilada, ela não é condutora, ao contrário do que muita gente pensa. A água destilada ela não tem íons na solução, então ela não conduz eletricidade, mas a água com íons, com sal, com qualquer outro tipo de íon, pode conduzir eletricidade, tá legal? Em contrapartida desses materiais condutores, a gente tem os materiais isolantes, que são aqueles que não permitem o deslocamento de cargas elétricas. Os mais comuns que a gente acha por aí são madeira e borracha. Eles não são condutores de eletricidade.
Bom, perfeito. Com isso, a gente tem basicamente três processos de eletrização. O que são processos de eletrização? Processos de transferência de cargas entre dois corpos. Tem duas formas de. A gente tem três formas de carregar um corpo. A primeira delas é por atrito, onde você atrita dois materiais diferentes. Eles podem estar inicialmente sem carga. E aí o que vai acontecer é que um corpo vai ficar com carga positiva e outro corpo vai ficar com carga negativa. Um experimento que vocês podem fazer aí em casa é pegar, sabe aqueles palitinhos, aqueles canudinhos de refrigerante de plástico? Se você pegar ele, atritar com papel higiênico e colocar ele perto da parede, vocês vão ver que ele gruda na parede. Isso é uma atração completamente eletrostática. Então, você consegue fazer o processo de eletrização aí na casa de vocês, tá legal? E as características desse tipo de eletrização é que os corpos eles podem iniciar sem carga, no final eles vão estar carregados e cada um fica com um sinal de carga. O que acontece aqui nesse caso é que você tem os elétrons da lã passando para o metal. Lembrando que é sempre o elétron que se move, né? No caso do canudinho e do papel higiênico, eu não vou contar qual fica positivo ou negativo. Vocês vão ter que procurar o que é a série triboelétrica para saber disso. E se vocês fizerem o experimento, coloquem lá no Instagram da Multisaber que a gente vai querer dar uma olhada, tá legal? Bom, um outro processo de eletrização que a gente pode ter é a eletrização por contato. Essa é bem trivial, né? Você tem dois corpos metálicos, um deles carregado e outro não. E aí, quando você faz o contato desses corpos, olha o detalhe aqui. Parece que a carga positiva está passando para esse outro corpo, né? Mas não é bem isso. Na verdade, os elétrons desse outro corpo estão vindo para cá, lembrando que quem se desloca é sempre o elétron e nunca o próton, e está deixando esse corpo com excesso de prótons. Por quê? Esse cara está faltando muito elétron aqui. E esse cara está neutro. Então, a natureza tenta meio que balancear as coisas, passando alguns elétrons daqui para cá. O resultado disso é que você tem, depois da separação, os dois corpos ficam carregados com uma carga um pouco menor, né? Lembrando que parece, pela nossa ilustração, né, que é o próton que se mexe, mas não é, é o elétron que está se mexendo. E as características desse tipo de eletrização são as seguintes: pelo menos um corpo tem que começar carregado. Se esse primeiro corpo não tivesse carga e você encosta os dois, não ia acontecer nada. Os corpos eles têm que ser condutores, senão você simplesmente não iria passar carga de um para o outro. Os corpos ficam com o mesmo sinal de carga, embora aqui eu tenha desenhado que cada um fica. O primeiro corpo começa com 6 cargas e depois cada um fica com 3, não precisa ser assim, tá legal? O balanço de cargas, quer dizer, quanto vai ficar em um corpo e quanto vai ficar no outro, depende da capacidade eletrostática de cada um, que é um conceito que a gente vai ver um pouco lá na frente. Mas o que tem que ficar da eletrização por contato é que eles têm a mesma carga em sinal depois do processo, tá legal? Ou é positiva ou é negativa, dependendo da carga inicial desse cara aqui. Ok, o último processo é a eletrização por indução. A gente também tem que ter um corpo carregado e um corpo neutro, e o que vai acontecer é que a gente só vai aproximar esses dois corpos, mas sem encostar um no outro. Só pela aproximação, o que você faz é causar uma polarização na carga desse segundo corpo aqui que está neutro. Isso quer dizer o quê? A carga negativa ela vem mais para essa região aqui do corpo que está para ficar perto da carga positiva aqui. E a carga positiva desse corpo não se mexe. Olha a pegadinha, não é que a carga positiva veio para cá. Ela está parada e essa região ficou com menos carga negativa. Então toda a carga negativa dessa região migrou para essa região para ficar mais perto aqui da carga positiva do outro corpo. Esse é o processo de polarização elétrica, tá legal?
E para terminar o processo de indução, a gente pega o corpo e aterra ele. E o que vai acontecer? Como essa região aqui tem ausência de carga negativa, e ele vai estar aterrado na Terra, a Terra ela funciona como um reservatório de carga negativa, tá legal, pessoal? Então, a carga negativa que está na Terra vai subir para esse corpo e neutralizar essa carga positiva aqui. De modo que, no final, o que eu vou ter? Eu não mexi na primeira carga desse corpo e esse segundo corpo aqui, que inicialmente estava neutro, vai ficar com uma carga negativa, que é proveniente desses caras que não foram neutralizados aqui. Se você fizesse o contrário, se tivesse carga negativa nesse corpo de eletrização aqui, o outro ia ficar positivo. Tá legal? Então, nas características desse tipo de eletrização, pelo menos um corpo tem que estar inicialmente carregado e as cargas finais são de sinal oposto, como a gente pode ver aqui no depois aqui, né? O que acontece depois da eletrização. Tudo bem, pessoal? Uma maneira da gente ver a eletrização acontecendo é usando esse instrumento aqui que é facílimo de construir, que é o eletroscópio de folhas. Basicamente, ele é um vidro aqui, você coloca uma rolha nele, e essa parte aqui que tem esse bulbo aqui em cima e essa haste, elas são metálicas. Nessa haste metálica aqui embaixo, você coloca duas chapinhas de metais mais finas. Pode ser até a folha de papel alumínio. E aí o que acontece é que quando você eletriza o bulbo, aqui está pelo processo de indução, tá legal, gente? Então você tem uma carga negativa fora e você polariza o metal aqui dentro, você fica com a carga negativa concentrada aqui nas folhas de alumínio, e essas folhas se separam por repulsão aqui entre uma e outra. Então, se vocês quiserem montar um desses também e mostrar pra gente lá no Instagram, podem se sentir à vontade, tá legal? É um experimento bem legal de fazer e bem tranquilo da gente montar, tá bom? Dá para ver os dois processos de eletrização aqui, tanto por indução como por contato, tá legal? Porque se você apenas induzir, que nem está mostrando aqui no nosso esquema, a hora que você afastar essas cargas negativas, essa polarização é desfeita e ele volta para o estado inicial com as folhinhas de alumínio juntas. Mas se você toca esse corpo aqui, que está neutro eletricamente, o que você faz é eletrização por contato e aí as folhas ficam permanentemente afastadas. É bem bacana fazer experimentos com esse eletroscópio de folhas. Então, se vocês quiserem fazer, não deixem de mandar o vídeo pra gente, tá legal? Se vocês tiverem dúvidas como fazer, também pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda, tá legal? Bom, vamos falar um pouco da parte mais matemática aqui das cargas elétricas, que está relacionado com a força elétrica, que foi descoberta por Coulomb em experimentos com uma balança de torção. E o Coulomb basicamente pegou duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma distância r, e descobriu experimentalmente que a relação entre elas, a força que aparece entre elas, é desse tipo aqui, ó, F, que é a força, é igual a esse K, que é uma constante que depende do material em que essas cargas estão. Geralmente, problema de cargas, as cargas estão no vácuo, né? Então, para o vácuo, esse K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A unidade é meio grandinha, mas a gente acostuma com ela, viu, gente? É só lembrar que é 9 vezes 10 a nona também, não tem muito segredo. Então, a força é igual a esse K vezes o produto das cargas em Coulomb dividido pela distância ao quadrado. Então, sem segredo nenhum, isso lembra bastante aquela fórmula de gravitação universal da força entre dois corpos. Tem um motivo para isso acontecer, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas ela é muito parecida com aquela fórmula, só muda as constantes, basicamente. E ela serve para a gente calcular a força entre dois corpos, né? Evidentemente, no SI, o resultado da força é em newtons, se as cargas forem usadas em Coulomb, e a distância em metros. Lembrando que
esse K é 9 vezes 10 a nona. Ok, então vamos fazer um exemplo para fixar bem o que a gente viu na aula de hoje, também como uma revisão, né? Que é o seguinte. Um corpo está eletrizado com 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb. Determine. A. Se o corpo tem prótons ou elétrons em excesso. Bom, essa daqui é bem tranquila. A gente olha para a carga dele. Tem o sinal de menos aqui, né? Então, o sinal de menos implica carga negativa. Se a carga é negativa, excesso de elétrons. Matou a letra A. A quantidade dessa entidade em excesso. Então, vamos lembrar lá que a carga é quantizada. Então, a carga total vai ser n vezes a carga elementar, onde esse n é o número de entidades em excesso, prótons ou elétrons. No caso aqui são elétrons. Então, basicamente, no lugar do Qzão, eu coloquei menos 1,6 vezes 10 a menos 10. E no lugar do Ezinho, eu coloquei menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra da carga elementar? Que era essa daqui. Aí, como é elétrons, eu coloquei o sinal de menos aqui, tá legal? Então, simplesmente o que eu tenho que fazer é passar esse número aqui entre parênteses dividindo, e eu vou tirar o número de elétrons daqui. O menos com menos vai dar mais, né? Então, com certeza, o número de portadores tem que ser um número positivo. E essa conta aqui, 1,6 cancela, né? E eu fico só com 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 19, que dá 10 a nona, tá legal? Então a gente tem 10 a nona elétrons para ter uma carga dessa daqui em um corpo. Aí no item C, ele pede a força entre essa carga e uma outra de mesmo valor e sinal situada a uma distância de 2 metros. Então, vou apagar a nossa lousa aqui e colocar outra. Para resolver o C, eu fiz o esqueminha aqui do lado, né? Q1 é menos 1,6 vezes 10 a menos 10. Eu não coloquei a unidade aqui, mas a gente sabe que é coulomb, né? Q2 tem o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 10, e o mesmo sinal, sinal de menos. E a distância entre elas é 2 metros. Então é só pegar Q1, Q2 e R e substituir nessa formulinha aqui, gente. Lembrando do nosso K, que é 9 vezes 10 a nona. Aí eu coloquei entre parênteses aqui o Q1, entre parênteses aqui o Q2 e 2 ao quadrado embaixo. Então, para resolver esse problema, ó, geralmente o que eu faço, o que eu gosto de fazer, é separar o que é número, né? Porque é tudo uma multiplicação em cima, né? Mas é uma multiplicação meio chatinha. Então, eu separei o que é número, 9 vezes 1,6 vezes 1,6, e o que é potência de 10. Lembra que as potências de 10 multiplicadas, a gente pode somar os expoentes. Então, fica 9 mais menos 10 mais menos 10. Então, 9 menos 10, no expoente do 10 aqui, beleza? E dividido por 2 ao quadrado. Então, fazendo as multiplicações aqui em cima, a gente tira que 9 vezes 1,6 vezes 1,6 é 23,04. E aí sobram 10 a menos 11, dividido por 4. Se a gente faz essa conta, a gente tira que a força nesse item C é 5,76 vezes 10 a menos 11 newtons. Tá ok? Então, exercício resolvido. Notem que a força aqui, o sinal de mais, apareceu naturalmente, tá legal? Dessa regra de sinal aqui. Isso vai ter uma implicação mais tarde que a gente já vai ver. Bom, no outro exercício, no D, né, ele pede a força entre a carga e outra de mesmo valor e sinal oposto, situado a uma distância de 1 metro. Então, o que eu fiz foi basicamente mudar o sinal da carga aqui, da carga Q2, né? Ela era menos, ficou mais. E mudar também a distância de 2 metros para 1 metro. Ok, de novo, só substituir na fórmula. O K, 9 vezes 10 a nona. Q1, menos 1,6 vezes 10 a menos 10. Q2, mais 1,6 vezes 10 a menos 10. E o R por 1. Então, fazendo essa conta aqui mais ou menos da mesma forma, ó, notem que agora já ficou um sinal de menos aqui na frente. Também não foi colocado com a mão, ele veio aqui da equação, tá legal? Então, no final, fazendo todas as contas, essa força do exercício D dá menos 2,304 vezes 10 a menos 10 newtons. Notem que a gente esperava, né, que o que a gente aprende lá desde a terceira, quarta série é que cargas de sinais opostos, elas se atraem.
enquanto cargas de mesmo sinal se repelem. No exercício C, a gente já esperava uma repulsão, porque a gente tinha cargas de mesmo valor e mesmo sinal. No exercício D, a gente já esperava uma atração, porque as cargas são de sinais opostos. Então, isso nada mais é, essa atração e repulsão, do que uma consequência da lei de Coulomb. Por isso que eu chamei a atenção para os sinais. Ó. Forças com sinal positivo significam repulsão, e com sinal negativo significam atração. Então, já era meio esperado a gente obter esses sinais aqui para cargas que são, no primeiro caso, iguais e no segundo caso, diferentes, tá legal? Bom, pessoal, então, para a aula de hoje é isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para a gente pelas redes sociais aqui. E não se esqueçam de, se tiverem exercícios que vocês queiram ver resolvidos aqui no canal, os 10 primeiros que chegarem no e-mail aqui da Multisaber, a gente vai fazer um vídeo resolvendo para vocês e comentando, tá legal? Então, estudem bastante essa parte. Como eu sempre falo, os exercícios de física e matemática eles são treino, então não tem outra forma, tem que fazer bastante exercício. E tendo alguma dúvida nesses exercícios, mandem para o nosso e-mail para a gente resolver aqui para vocês em um vídeo, tá legal? Então, no mais, bons estudos e até a próxima aula.